Bom dia a todos. Bem, hoje aqui estamos para falar de um assunto muito relevante. Eu queria primeiramente dizer que é um prazer estar aqui com vocês nesse hoje. Eu sou a Renata Scupira, presidente do Comitê de Comércio e Investimentos Internacionais da Britam. Cumprimento aqui o meu vice-presidente, o vice-presidente do comitê, Aloysio Andrade, assim como todos os associados convidados e participantes que se juntam a nós nesse importante debate. Então, o tema de hoje é a OMC, o futuro da OMC e do multilateralismo. Estamos diante de um momento singular no comércio internacional. A crise do multilateralismo, intensificada a partir da administração Trump nos Estados Unidos, expôs a fragilidade das instituições que garantiam previsibilidade e neutralidade às trocas globais. O enfraquecimento do sistema de solução de controvérsias da Organização Mundial do Comércio, da OMC, somado à ascensão de políticas protecionistas, resultou em um ambiente de instabilidade normativa, no qual estratégias de poder têm substituído a lógica de cooperação. O cenário atual é marcado pelo fortalecimento do unilateralismo e pela crescente instrumentalização do comércio como ferramenta de disputa geopolítica, como foi, inclusive, o tema do nosso último webinar com a professora Vera Thorsten. Exemplo disso são as sanções econômicas, políticas e os embates tecnológicos entre grandes potências que buscam reduzir dependências externas e reposicionar cadeias produtivas de acordo com afinidades estratégicas. Observamos ainda o uso seletivo de cláusulas de segurança nacional, fenômeno que acentua rivalidades e acelera a fragmentação do comércio global em blocos regionais ou políticos. Nesse contexto, o ideal de despolitização, que animava o sistema multilateral, vem sendo progressivamente abandonado, cedendo espaço a disputas assimétricas e acordos bilaterais ou regionais de densidade jurídica variável. Esse processo impacta diretamente a aplicação de tarifas, regras de origem e medidas de defesa comercial, ampliando as incertezas para as empresas e para os governos. E o resultado é a atual conjuntura de tensões geopolíticas, disrupções nas cadeias de suprimento e maior volatilidade econômica. Ainda assim, a gente destaca que países como o Brasil e o Reino Unido têm demonstrado resiliência e fortalecido sua cooperação estratégica. Essa relação se sustenta em investimentos robustos, compromisso com a sustentabilidade e aposta em tecnologias inovadoras. Adaptar políticas e práticas comerciais a esse novo ambiente, ao mesmo tempo em que reforçamos tanto a cooperação bilateral quanto o sistema multilateral, será essencial para a construção de um futuro mais equilibrado e próspero para o comércio internacional. E é nesse cenário que se inserem nossos debates de hoje. Para analisar essas transformações em curso e refletir sobre o papel do Brasil, também no fortalecimento das instituições multilaterais, temos a honra de contar com dois panelistas de excelência. Daremos início com a exposição do Dr. Velber Barral, sócio fundador do Barral M. Jorge, uma das maiores referências em consultoria de comércio internacional, ex-secretário de Comércio Exterior do Brasil, árbitro no Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul e no Sistema de Solução de Controvérsias da OMC. É também presidente do IBCI, conselheiro da Fiesp e professor em universidades no Brasil e no exterior. Em seguida, ouviremos a doutora Ana Caetano, recentemente indicada para integrar o quadro de árbitros do Arranjo Provisório de Arbitragem e Apelação do OMC, MPIA, sócia do Verano Advogados e coordenadora responsável pelo Grupo de Prática de Comércio Exterior em São Paulo. Ana lidera desde 2001 um time percursor no Brasil, reconhecido internacionalmente, que foi o primeiro a prestar suporte independente ao governo brasileiro no órgão de solução de controvérsias da OMC. Além de ampla experiência em litígios internacionais, sua nomeação ao MPIA reforça a representatividade e a excelência da advocacia brasileira em fóruns multilaterais. Temos, portanto, um painel de altíssimo nível para refletirmos sobre os desafios do sistema multilateral de comércio, a chamada weaponização do comércio internacional, e as alternativas que se abrem diante da fragmentação normativa atual. Sem demora, passo a palavra ao Dr. Velber Barral, em seguida a doutora Ana,
Desejo a todos um excelente evento e convido os participantes que nos acompanham pela plataforma Zoom a enviarem suas perguntas por meio da ferramenta do Q&A. Welber, muito bem-vindo, a palavra é sua. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Um grande prazer participar desse evento. Queria agradecer o convite da Britchan e também um grande prazer rever e compartilhar com a Ana Caetano aqui algumas ideias sobre a situação atual da OMC e alguns desafios para países, principalmente potências médias, como é o caso do Brasil. Eu tenho uma apresentação, se puder ser projetada, bastante simplesmente para a gente orientar nosso raciocínio e um pouco o que está acontecendo, o que está acontecendo já há algum tempo, né, desde que houve uma frustração da chamada rodada Doha. A grande verdade é que houve pouca evolução no OMC. Nós tivemos um acordo importante sobre facilitação de investimento de comércio, um acordo sobre subsídios à pesca, mas, além disso, poucas evoluções, principalmente evoluções do plano multilateral, ou seja, acordos obrigatórios e novos acordos obrigatórios. Pode passar, por favor. Então, a OMC, ela é bem interessante no sentido de que, de fato, mais do que áreas, por exemplo, de direitos humanos ou até de direito ambiental internacional, a OMC conseguiu ser um centro de governança durante muito tempo. Foi talvez o motor da globalização, principalmente entre 94 e 2008, quando nós tivemos a grande crise financeira, e depois disso, todos sabemos, além da crise financeira, a pandemia, conflitos que transformaram a geopolítica de novo em um elemento importante das relações internacionais. Durante esses 30 anos, nós éramos felizes e não sabíamos, né? Nós éramos felizes com essa governança global e com um crescimento muito grande da geração de riqueza no mundo através do comércio. O que hoje acontece é um questionamento, primeiro, sobre a relevância do OMC, já que o seu sistema de solução de controvérsias, que era considerado a joia da coroa, acabou sendo questionado e perdendo efetividade, e também pela falta de negociação de novos acordos, como foi mencionado. E o debate atual, para tentar resumir, é esse. Primeiro, como reformar o OMC para que ela volte a ter efetividade, ou quais seriam as alternativas? E aí nós estamos falando também de uma profusão de acordos regionais e bilaterais. Com uma característica: os acordos regionais e bilaterais, eles não são novidade, evidentemente, desde a Segunda Guerra Mundial eles têm aumentado. Mas, particularmente neste ano, após as medidas unilaterais do governo Trump, só ontem eu li 3 notícias sobre acordos novos da Indonésia, por exemplo. Então, os países estão buscando regras mais rapidamente, buscando regras que possam substituir a previsibilidade das regras multilaterais. Próximo. O contexto, então, é de uma erosão do multilateralismo que não é só da OMC. Nós temos outras organizações internacionais fragilizadas pela postura norte-americana e pela participação de outras grandes potências regionais emergentes, uma participação errática, podemos dizer, de algumas dessas potências. Já falamos dos acordos bilaterais regionais que ganham força. Um fator que vai ser característico desse século, que vai ser a rivalidade entre Estados Unidos e China, com as consequentes tensões geopolíticas envolvendo, inclusive, outros atores. Lembrando que uma mudança relevante na OMC foi a entrada da China. E havia uma aposta do mundo ocidental de que a abertura da China por meio da OMC levaria a uma abertura política e a uma abertura, inclusive, de adaptação de mecanismos de mercado, o que não aconteceu. Há uma frustração que levou, inclusive, a muitas críticas, não só dos Estados Unidos, mas a incapacidade das regras atuais da OMC de abarcarem e obrigarem países como a China, que tem uma intervenção muito grande na produção econômica. Depois, países que buscam segurança econômica e estratégica fora da OMC, ou seja, como mencionamos, não só através de acordos regionais, mas a ideia também de que simplesmente os acordos comerciais não foram suficientes para garantir políticas industriais para muitos desses países e, a partir daí, garantir um crescimento de médio e longo prazo para países que ainda continuam sendo países de menor desenvolvimento relativo, que é um apelido para países muito pobres, né? Próximo, por favor. Bom, e aí, lembrando que a OMC ela exerceu durante esse período e ainda tem institucionalmente várias
funções. Uma delas, claro, é que vem desde o GATT 47, que é a redução de tarifas e de subsídios como um tema central. Falar em redução de tarifas em 2025 é um pouco irrealista, mas é o que a OMC conseguiu isso durante várias décadas através o GATT e a OMC através das rodadas de negociação. Mencionamos que foi talvez o exemplo histórico mais relevante de solução internacional de controvérsias. Então, só lembrando que a OMC, nesse período, desde 94, já tem mais de 600 casos. A Corte Internacional de Justiça, em 70 anos, tem 60 casos, sendo que a maioria dos casos da OMC foi resolvido por negociação, que mostra também uma efetividade do sistema. O monitoramento, que é a ideia de ter transparência sobre os acordos, transparência sobre as políticas comerciais de cada país, sobre a revisão pelo órgão de revisão de políticas comerciais, e os comitês técnicos, onde vários casos já foram resolvidos, onde várias preocupações são manifestadas, principalmente porque é uma tendência do comércio, na medida que há uma diminuição de barreiras tarifárias, há, e essa é da natureza humana, um aumento de outros tipos de barreiras, principalmente sanitárias e técnicas. Além disso, temas como os comitês de antidumping, de medidas compensatórias, acabaram também criando vários precedentes importantes para a prática e para a regulamentação desses temas no cenário internacional. Pode passar. E agora, quais são os principais desafios? Quando a gente fala da paralisia do órgão de apelação, muita gente joga a culpa no Trump, né? E, de fato, houve um esvaziamento do órgão de apelação muito grande desde o primeiro governo Trump, mas já vem de antes. Outros governos, inclusive governos democratas, atrasaram ou impediram a nomeação de juízes para o órgão de apelação, o que acabou criando a expressão apelação no vazio. São os casos decididos pelos painéis que são objeto de apelação e não se chega a uma conclusão pela falta do quórum no órgão de apelação, tornando o quórum ou tornando o órgão praticamente ineficiente. A alternativa, e a Ana vai falar mais disso, é justamente o MPIA, que ainda precisa ser mais divulgado e mais utilizado. A outra questão é que, apesar dos compromissos, ainda há grandes mercados que continuam relativamente fechados, falando da China, mas principalmente da Índia e principalmente na área agrícola, que tem dificultado, inclusive, a evolução de algumas negociações, como aconteceu nas reuniões que aconteceram no México e outras em que a China foi o grande obstáculo ao avanço. A questão de que o sistema de consenso é um sistema que não leva, teoricamente, iguala os atores, ou seja, cada país tem direito a um voto, teoricamente, mas na prática você cria um mecanismo muito difícil de ser atendido para que os acordos cheguem a uma conclusão. Isso pode levar cada vez mais aos chamados acordos plurilaterais, que são aqueles que são efetivos só para aqueles países que aceitam um acordo específico. E depois, com a evolução, quer dizer, o mundo não espera a OMC, né? E aí temos novos temas agora. Eu me lembro que em Seattle, o grande tema era a chamada cláusula social. Era a discussão sobre toda a cláusula social no sistema multilateral do comércio. Isso se perdeu de alguma forma, mas nós temos outros temas a desafiar a OMC. A questão do comércio digital, a questão de mudança climática e suas consequências. Lembremos das regras que estão sendo propostas por vários países, principalmente pela Europa, no que se refere à imposição de barreiras de ajustes de fronteira baseados nas emissões. E vai ser provavelmente um tema que a OMC vai ter que enfrentar em algum momento. Pode falar. Pode passar, por favor. Aí, claro, mencionamos principalmente o papel dos Estados Unidos. Lembrando que os Estados Unidos, desde do final da Segunda Guerra Mundial, dos encontros de Bretton Woods, foi o grande estruturador dos órgãos multilaterais do comércio, o Banco Mundial, o FMI e GATT, e depois o grande motor para a criação da OMC. Essa liderança dos Estados Unidos vem diminuindo e se tornando uma liderança negativa hoje em dia, pelo que a gente pode chamar de um ressentimento com relação à perda, principalmente de empregos industriais, por países mais avançados. Então, nós sabemos que o comércio internacional foi extremamente relevante para tirar bilhões de pessoas da pobreza nos últimos 30 anos.
Mas isso não quer dizer nada para o sujeito que tinha uma siderúrgica na Virgínia Ocidental e que não tem menor competitividade no mundo atual. Então, há um ressentimento que afeta hoje esse papel dos Estados Unidos e que se manifestou no bloqueio do órgão de apelação, como já mencionamos, num aumento que já vem de novo, já de algum tempo, pelo menos desde o governo Obama e crescendo nos governos Trump, com relação a medidas unilaterais, a chamada seção 301, a seção 232, que está sendo utilizada a rodo este ano, e as leis de emergência econômica, todas elas, ao pé da letra, violam as regras da OMC. Como as normas internacionais não são auto-aplicáveis nos Estados Unidos, você tem essa situação de uma erosão da liderança por conta da desobediência interna dessas regras. Um outro tema, que é a questão das questões políticas, ou seja, toda a evolução da OMC e a estruturação jurídica da OMC se baseou na ideia de que havia uma racionalidade econômica que justificava a abertura comercial. Na medida em que outros temas geopolíticos, militares, política interna, de imigração, começam a afetar essa análise, evidentemente a racionalidade econômica não prevalece. E aí a dificuldade em avançar numa negociação multilateral num quadro muito mais multifacetado. E um outro ponto, que é repetido não só pelos Estados Unidos, mas por outros parceiros comerciais, de que houve uma frustração quanto às promessas que estavam no protocolo de acessão da China, de que a China ia se abrir para a economia de mercado, que a China ia diminuir a intervenção no mercado, de que a China não ia distorcer a produção, e que, na prática, acaba gerando, por exemplo, superoferta de algumas commodities hoje no mundo. Próximo. Do outro lado, a União Europeia segue com a defesa firme do sistema multilateral, pelo menos do plano retórico, e apesar de pressões políticas internas, em contrário, bastante poderosas, há uma ideia, a estratégia da União Europeia tem sido de apoiar as reformas para tentar restaurar a credibilidade da OMC. Ao mesmo tempo, a União Europeia tenta inserir novos temas, principalmente relativos à sustentabilidade e mudança climática. É o caso do CBAM, mencionado, sobre o ajuste de carbono na fronteira. É o caso do UDR, que são as legislações sobre desmatamento, que afetam produtos exportados para a União Europeia. E, ao mesmo tempo, há uma articulação da União Europeia tentando exportar alguns desses modelos e alguns dos seus modelos de política comercial por meio de acordos bilaterais com vários parceiros do mundo, principalmente aqueles parceiros mais próximos da África e da Ásia. Então, mas é bom lembrar, por exemplo, que a União Europeia avançou bastante no acordo com a Índia, que pode ser um acordo bastante relevante do ponto de vista de crescimento e de alternativa a um comércio bilateral entre dois grandes mercados. Pode passar. E aí nós temos os países em desenvolvimento. O Brasil, principalmente durante a rodada Doha, tentou ser o representante e a voz dos países em desenvolvimento, reafirmando o tema do tratamento especial e diferenciado. O Brasil chegou a assinar um acordo com os Estados Unidos, na época do governo Bolsonaro, para que o apoio à entrada na OCDE tivesse como contrapartida ao Brasil abrir mão desse tratamento especial e diferenciado, mas isso acabou não indo adiante. Há em vários países, principalmente, de novo, a Índia, uma resistência a abrir mercados agrícolas. Então, a Índia tem sido uma bloqueadora relevante de consensos. E o que é interessante é que a China, na semana passada, renunciou para tentar, inclusive, mostrar algum nível de contribuição para o sistema multilateral. Na semana passada, a China renunciou ao status de país em desenvolvimento. Na prática, nós temos que ver o que isso vai significar, mas pelo menos no nível retórico é uma tentativa da China de mostrar algumas concessões a mais. Da mesma forma, a China, ao longo do último ano, tem feito várias concessões unilaterais, um sistema geral de preferência para países em desenvolvimento, na tentativa também não só de aumentar sua influência, mas de criar boa vontade com relação a países que podem ter melhor acesso ao seu mercado. Próximo, Paulo. E aí, claro, eu já mencionei alguns temas que vão nos causar problemas, não vão causar problema ao mundo, mas vão causar muito problema no OMC nos próximos anos, para os quais não há precedentes,
Em alguns casos, são temas para os quais sequer há uma legislação de comércio que repercuta ou reflita as regras do Acordo de Paris, por exemplo, sobre mudanças climáticas, e, ao mesmo tempo, volta ao plano internacional a discussão sobre política industrial. Os Estados Unidos mesmos, desde o governo Biden, têm insistido no conceito de política industrial, principalmente com relação a novas tecnologias, chips, etc. Então, alguns desses temas é o comércio digital, a questão da economia de dados, a mudança climática, a definição do que são subsídios verdes, a regulamentação do carbono, a regulamentação internacional, inclusive de créditos de carbono, o papel dos subsídios industriais, o papel das empresas estatais, que, com a ascensão da China, volta a ganhar uma relevância importante como tema de debate, e as discussões sobre transparência, já que alguns acordos recentes dos Estados Unidos, por exemplo, esses acordos não são muito transparentes. E aí há um risco, inclusive, de desvio de comércio. Se os senhores observem, por exemplo, os Estados Unidos fecharam um acordo, pelo menos foi anunciado, não se viu nada assinado, mas anunciaram um acordo com a Indonésia. Esse acordo implicaria a abertura do mercado indonésio para os produtos americanos, principalmente agrícolas, e até algumas obrigações de compra pela Indonésia. Ora, isso afeta, é um mercado de 280 milhões de pessoas, no qual o Brasil concorre em vários produtos com os produtos americanos. E o Brasil teria, neste cenário, uma violação da regra principal, de uma das regras, princípios do GATT-OMC, que é justamente a nação mais favorecida. Então, essa falta de transparência, essa incerteza com relação a acordos que estão sendo fechados bilateralmente, também é um novo desafio, principalmente para aquela governança que foi criada na estrutura da OMC. Próximo. Bom, e aí o Brasil? O Brasil, claro, hoje em dia nós temos uma agenda cheia, vários temas comerciais, como os senhores sabem. O tema da OMC perdeu um pouco a relevância na própria política internacional do país, mas o Brasil tem um histórico de liderança, foi a grande voz dos países em desenvolvimento durante a rodada Doha, ainda se apresenta como um país em desenvolvimento, com capacidade de representar outros países menores. O Brasil sempre foi um dos mais ativos membros da OMC no órgão de solução de controvérsias. O Brasil teve casos históricos, como o caso do algodão, das aeronaves, mas, além disso, o Brasil sempre participou muito, inclusive como terceira parte interessada. Então, o Brasil, para uma potência média como o Brasil, interessa muito uma potência média que não tem poder militar. Interessa muito um sistema previsível de solução de controvérsias. A ideia de que o Brasil pode atuar como uma ponte entre países desenvolvidos e países emergentes, que o Brasil tem interesse na abertura comercial do setor agrícola, mas o Brasil não é tão resistente à abertura no setor industrial também. Então, haveria essa possibilidade de ele entender os vários argumentos. E a questão de que precisa ser feito ainda, que é alinhar a política comercial à agenda ambiental e digital. Como os senhores sabem, o grau de descoordenação disso no Brasil é muito grande. No caso da política ambiental, hoje no governo nós temos 19 secretarias e departamentos tratando desse tema, com muita falta de coordenação. No caso da política digital, o Brasil tem iniciativas e projetos de lei recentes, como foi o caso, por exemplo, do chamado ECA Digital, com relação ao acesso à adultização das redes sociais, mas, ao mesmo tempo, o Brasil não tem levado isso ao plano internacional. Então, ele sofre acusações de protecionismo, principalmente por parte das big techs norte-americanas, mas não leva em consideração como essas várias regras que estão sendo propostas no Brasil, e todo dia tem. Semana passada foi o Redata, tem uma proposta sobre concorrência digital, tem uma proposta sobre intervenção do CAD. Você tem uma série de propostas que não estão falando nem entre si, que é um grande problema para nós, e nem com propostas multilaterais de regulamentação desses novos temas. Pode passar. E aí, claro, o que temos na agenda como forma de futuro para a OMC? Evidentemente, é muito
difícil pensar que a OMC vai ser extinta. Ela tem um histórico, ela tem uma institucionalidade, ela tem uma função, como eu já mencionei, e principalmente o custo político de sair da OMC ainda é alto. Nós temos situações, por exemplo, de países, é o caso do Uzbequistão, que agora se juntou à OMC, e há outros países que continuam, que ainda querem se juntar à OMC. Mas é preciso reformar o sistema de solução de controvérsias. Claramente é algo necessário para que ele volte a ser efetivo, pela relevância que ele tem. Podem acontecer novos acordos plurilaterais, na medida que tiver pelo menos uma evolução parcial de temas. Há necessidade de fortalecer transparência, principalmente nesses temas dos novos acordos. Há necessidade de entender os impactos para o comércio internacional dessas políticas industriais, das políticas de reshoring, nearshoring, que aumentaram muito depois da pandemia. E é necessário também construir uma narrativa positiva, uma narrativa de que o comércio é instrumento de desenvolvimento, de que o comércio é relevante para a criação de riqueza no mundo, já que houve uma certa demonização do comércio internacional como fonte de muitos males pelos quais ele não é responsável ao longo dos últimos tempos. Pode passar. Então, para terminar, né, e ficar dentro do meu tempo, a conclusão é que a OMC não é irrelevante, mas é necessária uma reforma. Principalmente o engajamento das grandes potências nessa negociação é que vai criar as consequências dessa situação. Isso não deve ser rápido, não há nada rápido em negociações multilaterais. O Brasil deve ter um papel relevante, principalmente na construção desse consenso, pelas várias posturas que ele tem, pelos grandes interesses que ele tem no sistema multilateral, e que a OMC deve chegar à conclusão de que é necessária uma reforma para que ela possa sobreviver e para que ela não possa ser sobrepujada, principalmente por modelos alternativos, seja de acordos bilaterais regionais ou até de acordos pouco transparentes, onde sempre vão prevalecer objetivos imediatos e objetivos que muitas vezes não se mantêm durante muito tempo, como eu acredito que vai acontecer com alguns desses acordos que estão sendo feitos pelo governo Trump. Pode passar. Eu vou ficar aqui dentro do meu tempo, então. Queria de novo agradecer a Renata e a Câmara Britânica pelo convite e fico à disposição para o debate depois da interessantíssima intervenção que a Ana vai fazer agora. Muito obrigado. Bem, vou passar a palavra para a Ana, então, já direto para a gente não perder tempo, depois a gente faz colocações se for necessário. Ana, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada, queria agradecer o convite, Renata, Luiz, é um prazer dividir esse painel aqui com o Velber, né, e trocar. A gente, por incrível que pareça, não conversou antecipadamente, temos uma visão bastante alinhada, eu acho, é, e eu vou tratar do tema, talvez por uma perspectiva um pouquinho diferente. Normalmente, desde que eu assumi como árbitra no arranjo provisório de arbitragem de apelação, e é uma sigla enorme, então eu sempre vou chamar de MPIA, que é mais curto, mais fácil de falar, a pergunta que tem sido feita para mim o fim, a crise da OMC, né? E agora, vocês entraram, mas né, qual é a relevância da OMC? E aí eu vou pegar a frase final ali do Velber na apresentação dele, e dizer assim, é claro que a OMC não é irrelevante, né? 72% do comércio global tem sido feito, né? E estamos falando aqui nesse ano, sob as condições, os termos da OMC, né? Então não é irrelevante. Ela tem funcionado para os membros, em alguns casos não, e esse ano, especificamente, com todas essas medidas unilaterais, com todas essas acordos bilaterais que têm surgido a partir dessas medidas de negociações, dessas medidas unilaterais, tem tido uma crise mais forte, né? Mas assim, para a gente começar a falar da crise, vamos falar do que deu certo, né? E o Weber também pontua isso quando ele diz que, nossa, olha só, a OMC é um lugar em que você trouxe, um fórum em que você trouxe 600 casos que foram resolvidos com negociação, etc. Tal. Então, existe uma história de sucesso aí, né? E aí a gente pegou só um pilar, né? A OMC, ela sempre teve um papel de destaque
porque ela é fundamentada em três pilares, né, principais. Um de negociação, né, negociação de acordos, e aí tem tarifas, mas também tem assuntos que não são tarifários. A administração desses acordos e o monitoramento das políticas comerciais dos membros, e o braço de solução de controvérsias, que é justamente o enforcement, né? O cumprimento dessas regras e dessas políticas. E principalmente com relação à solução de controvérsias, o que fazia, o que diferenciava a OMC de outros organismos era o que eles chamam de bite, né? Assim, da mordida da OMC, ou seja, você tinha um órgão de solução de controvérsias que você tinha um duplo grau de jurisdição, então você tinha um painel e depois ia para um órgão de apelação, então você tinha essa possibilidade, ele era vinculante entre as partes e depois ele poderia ser implementado. E os membros se submetiam a isso, né? Então, acho que é importante aqui esse desejo dos membros de se submeterem. A partir do momento que não existe mais esse desejo de se submeter, a gente tem um problema com relação ao órgão de solução de controvérsias e a gente tem um problema com relação à estrutura geral, porque a parte que é a polícia, o cumprimento, o enforcement, ela enfraquece. Então, esses três pilares, né? Negociação, monitoramento e órgão de solução de controvérsias. De negociação, e aí, novamente, como o Weber falou, em 30 anos se negociou acordos, né? 2 acordos foram negociados de facilitação de comércio e de fisheries, né? De subsídios da pesca. É pouco, né? E aí a gente se pergunta assim, o porquê, e o porquê que isso acabou influenciando que acordos regionais de comércio, acordos bilaterais de comércio fossem firmados como alternativas, né? E aqui eu vou dizer, são vários as críticas, mas eu vou dizer duas, né, que são mais evidentes, né? Existe esse princípio do single undertaking na negociação, né, que é um compromisso único. Então, quando negociando um determinado assunto, ou aceita tudo, ou não aceita nada, né? Não existe só aceitar partes de algum acordo. Além disso, tem a decisão por consenso, né? Então, se não houver consenso, a decisão por consenso ela é ótima, né? Porque ela dá uma união e uma força para aquele acordo, inclusive para o cumprimento desse acordo. No entanto, para você chegar no acordo, ela é muito difícil, né? Porque há uma necessidade de que todos estejam de acordo com o que está sendo negociado, e num organismo com 166 membros e crescendo, né? O Welber falou, a Etiópia está também entrando agora, tem uma seção da Etiópia na OMC, fica cada vez mais difícil, né? É um número muito grande de membros com interesses diversos, com desenvolvimento, estágios de desenvolvimento econômico diversos, para se chegar num acordo. Então, de cara, essas duas questões são questões que, numa reforma, elas vão precisar ser endereçadas, né? E por quê? Porque, como também disse o Welber, o comércio ele é mais rápido do que a Organização Mundial do Comércio, né? Então, você tem assuntos hoje que tratam de comércio eletrônico, de meio ambiente, de a inteligência artificial, você tem questões de sobrecapacidade mundial em determinados setores, que é extremamente importante e que talvez fosse o caso de serem regulamentados pela OMC em algum grau, e que você não consegue introduzir esses assuntos, que hoje são assuntos correntes, justamente porque você tem esse engessamento, né, na questão de negociação do single undertaking e do consenso das decisões. Então, essa é uma reflexão que, em uma reforma da entidade como um todo, ela precisa ser vista, né? Porque senão, cada vez mais, esses assuntos que são assuntos relevantes e atuais, eles vão ficar de fora do escopo da OMC. E aí eu queria lembrar que o Welber falou assim do dumping social, né, em Seattle.
mas em Seattle também foi levantada a questão do clima, e era tabu esse assunto, relacionar clima com comércio. Tanto é que eu lembro das passeatas nas ruas. E hoje é impensável não tratar de clima quando se trata de comércio. Então, há uma evolução social e comercial muito grande que a OMC precisa catch up, né? Que a OMC precisa chegar lá. Então, isso só com relação à negociação. Com relação ao órgão de solução de controvérsias, né? A gente tem que, em outubro de 2018, os Estados Unidos, né, bloqueou a candidatura de membros para o órgão de apelação, para renovação, e aqueles que estavam lá acabaram seu mandato, e em 2019 o órgão de apelação deixou de ser funcional. E o fato de deixar de ser funcional significa que os casos deixaram de ter esse duplo grau, né, de jurisdição, dessa revisão legal, que é um direito que eles têm dentro do DSU, e eles deixaram de ser vinculantes também, né? Porque a partir do momento que eu apelo sem ter o órgão de solução de controvérsia, sem ter o órgão de apelação, essa apelação ela fica no vácuo, no vazio, o que eles chamam de appeal into the void, né? E não há, portanto, um resultado, né, daquele caso que foi que passou por um painel. Então, isso é terrível, porque você perde do dia para a noite a força que você tinha em um dos pilares da OMC, que é justamente a possibilidade de ter um conflito, uma controvérsia, com uma solução e com uma implementação. É, e aí a gente fala, mas foi os Estados Unidos, então, o grande vilão. Eu acho que a gente precisa ser mais ponderado quando a gente pensa sobre isso. Os Estados Unidos vinha, e isso é anterior a uma gestão do presidente Trump, com críticas ao órgão de solução de controvérsias, ao órgão de apelação, críticas que são críticas razoáveis, sérias, né? Então, elas são críticas que iam desde o fato de que uma apelação, as últimas 20 apelações, a média das últimas 20 apelações no órgão de apelação demorou 360 dias, o que significa um ano, né? Então, o que era para acontecer em 90 dias passou a ter como um prazo normal, médio, um ano Então, para quem atua no comércio, isso não é uma satisfação, né? Isso não é satisfatório. Há uma pressa, né? Que alguma coisa que você tenha uma satisfação e uma resolução. Além disso, tinha também a crítica de que o órgão de apelação ele tinha um ativismo judicial e que ele estava indo além do que era o mandato dele, né? Então, ali, ao invés de interpretar o acordo, ele estava criando regras, né? E o USTR fez um relatório enorme em que ele lista essas críticas e fundamenta essas críticas com base em casos passados. É claro, né? A gente lê isso e pondera e tal, mas há que se entender e se processar que existe um porquê dessas críticas, né? E que elas não foram devidamente também atacadas a tempo, vamos dizer assim, endereçadas a tempo. Então, o que acontece? Depois de 2019, quando acabou, o órgão de apelação não mais estava funcionando, alguns membros justamente com essa preocupação, né, de não mais funcionar esse pilar da OMC, que é tão importante, que é de solução de controvérsias, eles se juntaram, foram 47 membros, para criar um arranjo que fosse um arranjo de arbitragem, né, segundo o artigo 25 do DSU, que é um entendimento de solução de controvérsias, que fizesse as vezes da apelação, né? Então ele tem muita semelhança à apelação, só que tentando endereçar várias das críticas que foram feitas. Isso que eu achei muito interessante, né? Ele não é simplesmente um substituto do órgão de apelação puro e simples, né? Vamos estender o órgão de apelação. Eu acho que houve uma preocupação desses membros de endereçar
se não todas, pelo menos algumas, das questões levantadas pelos Estados Unidos. E isso é muito interessante. Então, por exemplo, dentro do MPIA hoje, do arranjo, você tem, de fato, 90 dias para se cumprir, coisa que já existia antes no órgão de apelação. Só que aqui você ganhou uma flexibilidade processual para fazer com que aquilo virasse realidade. E existe uma atenção e um alarme por parte dos árbitros, de todos os árbitros, para que se faça uma decisão, se tome uma decisão e um laudo arbitral dentro desses 90 dias, inclusive em casos extremamente complexos, mas que se faça dentro desses 90 dias. E essa flexibilidade processual, ela vai no seguinte sentido: limitação de páginas, limitação de tempo para se falar em audiência, é, há uma instrução dentro do arranjo para que assuntos que não sejam do pedido feito pelas partes não sejam abordados, né? Algo que era no órgão de apelação antes, né? Então, existe toda uma linguagem por uma maior eficiência para permitir menor invasão, né? De uma leitura que possa ser entendida como uma criação de regras, e inclusive em revisitar os fatos, né? Existe dentro do arranjo do MPIA expressamente que os árbitros podem, inclusive, sugerir que questões como o artigo 11, que seria a revisão de fatos objetiva do assessment, né, da verificação dos fatos por parte da apelação, que isso pudesse ficar de fora da apelação de arbitragem. Então, existe uma sutileza no sentido de que há uma continuidade no órgão de nos procedimentos e nas regras do órgão de apelação, mas há uma inovação para que não se cometa aqueles erros do passado, ou pelo menos para que diminua os erros do passado, né? Então, isso eu acho importante. Hoje, o MPIA, ele é composto de 57 membros da OMC, então é mais ou menos um terço da OMC está lá dentro, né? E aí, eu até vou fazer um comentário que eu fiz com a Renata antes, que eu acho interessante, né? Quando o órgão de apelação da OMC e o órgão de solução de controvérsias e o órgão de apelação estavam em alta, né? O empresariado brasileiro era muito empolgado e dava muito suporte ao governo brasileiro com relação a esse ser um braço que é possível de se levar e se ganhar, ou, né, se obviamente esse for o resultado. E aí, com o não funcionamento do órgão de apelação, houve uma nova percepção do empresariado de que não existia mais a OMC como uma alternativa no campo de solução de controvérsias, né? E aí eu acho que a gente agora tem que ter uma nova percepção de que existe sim, ela só não vai existir para todos os membros. Então, só para destacar, né? Quem são os membros do MPIA, né? A gente tem o Reino Unido, que é membro do MPIA, mas a gente tem, assim, China, União Europeia, Canadá, Austrália, Brasil, México. Então, existem players muito relevantes e que têm transações em volume de comércio com o Brasil e que possivelmente pode haver controvérsias que estão dentro do MPIA. Então, o MPIA, ele passa, sim, a ser uma alternativa viável para esses casos. Quem não está ainda dentro do MPIA? Estados Unidos, que a gente sabe, né? A Índia, a Indonésia, a Rússia, a Coreia, a África do Sul e a Tailândia. E aqui eu só destaquei alguns membros que são membros com os quais o Brasil no passado teve algum caso, teve alguma disputa. Então, esses membros são membros importantes que ainda não estão lá. E a ideia dentro dos membros do MPIA é que se possa cada vez mais aumentar
corpo de membros do MPIA e, portanto, aumentar a possibilidade de você ter uma solução de controvérsias que seja satisfatória para as partes. E até agora tem sido, né? São poucos os casos ainda, porque é interessante, a partir do momento que foi firmado o acordo, as partes do acordo foram muito cautelosas em levar casos para a solução de controvérsias. Inclusive, a maior parte dos casos entre os membros foram resolvidas por negociação. Então, aí também tem um resultado positivo no sentido de uma melhor boa vontade, né, de se resolver um assunto sem entrar pelo caminho da solução de controvérsias até o fim, né, vamos dizer assim. Então, a ideia é essa. Hoje a gente tem 1/3 dos membros e cada vez mais, com uma maior. Existe uma indicação de que o Vietnã logo também fará parte do MPAA, e quanto maior o número de membros, maior é o poder de alcance desse órgão. E, de novo, o MPAA ele veio como uma alternativa para o não funcionamento do órgão de apelação, mas ele não veio como uma reforma do sistema de solução de controvérsias. Essa ainda está sendo discutida por todos os membros, né? Só que existe um entendimento que não se podia ficar parado e sem resolução até chegar nessa reforma, né? A reforma a 14ª Conferência Ministerial da OMC vai acontecer em março de 2026 e a reforma do sistema de solução de controvérsias é uma das prioridades, se não for a prioridade, junto com vários outros pontos, né, que foram levantados. Vamos lá. É interessante, eu queria também pontuar que a gente fala, né, da atual crise, muito promovida pela administração do Trump, pelas medidas unilaterais, né, que em boa parte acabou resultando em acordos bilaterais entre alguns membros, né, a União Europeia com os Estados Unidos, Japão com os Estados Unidos, muito provavelmente acordos bilaterais que não existiriam nesses moldes se não tivessem essas medidas unilaterais de aumento de tarifa, mas que essa crise ou esse número muito elevado, tanto de medidas quanto de acordos, né, regionais ou bilaterais, ela não é uma novidade também, né? Há uma proliferação já há um tempo de acordos regionais e de acordos bilaterais, justamente pela incapacidade de se levar o assunto para o âmbito multilateral, porque está engessado. Então, a reforma da OMC ela tem que ser pensada, eu acho que, inclusive, de uma forma maior, né, do que só pensar no órgão de apelação, né? Ela tem que ser pensada se a gente quer que continue sendo um single undertaking, que é um compromisso único, a gente quer, vai ter que repensar se vai ser decisão por consenso ou então por maioria, né, e não mais por consenso. A gente vai ter que pensar se mesmo não conseguindo, né, evoluir os acordos multilaterais, como é que a gente faz para trazer esses acordos regionais e bilaterais para o âmbito da OMC, né? A China deu uma sugestão recentemente de que todos esses acordos que estão sendo feitos, que sejam notificados na OMC, que eles sejam, né? Então, que passe de alguma forma pelo âmbito multilateral, para que haja uma participação, né? E não um distanciamento, para que traga para dentro do universo da OMC. E aí eu faço até uma provocação maior, né? O preâmbulo do Acordo de Marrakech, ele fala, né, da promoção do livre comércio para melhorar a qualidade de vida e para aumentar a produção e comércio de bens e serviços,
né? Tá lá no preâmbulo. E eu acho que a gente hoje tem que repensar o quanto que isso está alinhado, por exemplo, com questões de sustentabilidade, né? Em que não há como se ter uma produção desenfreada, um comércio desenfreado que não obedeça a determinadas regras, regulamentos. Então, assim, o momento de crise, ele é muito bem-vindo, porque ele força o que antes, né, se deixava aí com a barriga, empurrando com a barriga. Afinal de contas, são 30 anos com somente 2 acordos negociados. Desde 2019, então há 6 anos, a gente não tem um caso no órgão de apelação, o órgão de apelação deixou de ser funcional. Então, é uma crise e realmente muito, muito forte. E é a partir do momento de crise, e aí eu vou falar, citar novamente os chineses, né? A partir do momento de crise que a gente tem as oportunidades, né? Assim, se a crise não está tão ruim, não tem muito ânimo ou motivo para uma negociação e para uma reflexão que mude de fato com o que está acontecendo hoje, né? O presidente Lula, no seu discurso na ONU, ele fala do multilateralismo e ele fala da necessidade de reforma e flexibilidade da OMC. E eu acho que ele foi muito feliz nesse ponto, né? Então, assim, obviamente, a OMC não é que ela não seja mais relevante, de novo, temos 72% do comércio global acontecendo sob o olhar da OMC, sob as regras da OMC, mas ele também está com uma porção muito grande fora dela, ou que não está mais sendo atingida por ela, né? E aí essa flexibilidade vai exigir uma criatividade para repensar, inclusive, os conceitos de comércio, né? O que hoje, esse preâmbulo do Acordo de Marrakech, ele serve hoje para o mundo atual? Isso é algo que tem que se pensar. O Welber falou aqui, eu concordo com ele, né? Aqui a gente não está falando de uma crise que é meramente uma crise comercial. A gente está falando de uma crise que é uma crise geopolítica, né? Então, os membros que acordarem numa reforma, eles têm que acordar de se submeter àquela nova criação, né? Aquele novo mecanismo, né? E para fazer isso, não pode ser algo que vá atropelar a soberania individual de cada um, né? De cada membro. Então, é um grande desafio, mas também é um grande momento para se pensar ou repensar o que a gente quer hoje. Desse órgão, né? E eu, de novo, a alternativa seria não ter a OMC e ter somente esses acordos regionais ou bilaterais. É uma alternativa. É uma alternativa boa? Isso vai depender com quem você está falando, né? Então, assim, países em desenvolvimento ou com desenvolvimento econômico menor, eles têm muita pouca força nessa estrutura em que não é multilateral para poder fazer valer os seus direitos, né? Então eles acabam sendo atropelados pelo poderio econômico. Quem tem mais poder econômico tem então mais poder de barganha, né? Então há que se pensar nisso também, né? Uma boa parte dos membros da OMC está nesse lugar de ou desenvolvimento ou com um desenvolvimento econômico um pouco menor. Então, não ter um organismo que olhe por eles no sentido de ter um, um sistema baseado em regras e baseado na implementação dessas regras, no cumprimento dessas regras, também vai ferir esses membros que não são poucos, né? Aqui eu acho que eu vou parar, talvez um pouquinho adiantada, e colocar à disposição aí para as perguntas. Muito obrigada. Obrigada a você, Ana. Nossa, o universo realmente é muita coisa, mas eu fico me perguntando aqui, isso, a forma de repensar, né, o sistema como está diante dessa crise, que eu acho que o mais importante da OMC trazer, ouvir, trazer para a mesa, dar voz exatamente a esses
menos desenvolvidos, aos países menos desenvolvidos, onde a gente também se insere, né? Então, o que me preocupa, assim, é principalmente nos reflexos aqui no Brasil que a gente olha, é inclusive a decisão de investimento, certo? Se você vai, a imprevisibilidade está reinando aí por situações, por características próprias do nosso caso, né? Da situação do Brasil, e aí eu queria que você comentasse, vou pedir para vocês dois comentarem um pouquinho a situação do Brasil em termos de ação e reação diante das regras, pensando se a gente pensasse, inclusive fazendo um exercício, se a gente pensasse que as regras da OMC, que se os Estados Unidos se submetessem, mas eu me digo assim, a postura do Brasil diante do que está acontecendo especificamente, quer dizer, o Brasil partiu do que tinha sido, do que tinha ficado na melhor situação no começo, e de repente ele passou para pior, né, das alíquotas, de 10 para os 50. Eu queria muito que vocês comentassem isso. E eu vi não sei se eu vi alguém comentando também, que a OMC deveria pensar, que acho que já foi sugerido em algum momento, mas se vocês tiverem algo a acrescentar, eu gostaria de ouvir, em soluções, em reações coletivas, que a OMC funciona muito com um provocando e o outro quer que seja aplicada uma sanção, ou que seja, segura aquele lá que ele está passando das regras, mas pensar muito mais no coletivo, porque eu só consigo enxergar esses menores tendo alguma força caso eles se juntem. Então, suponhamos algo que os países que estão dispostos a continuar no mundo de regras, se juntando, tenham alguma força maior. Então, eu queria ouvir vocês dois, quem quiser primeiro sobre esses temas aqui. Eu posso pegar, se você não se Pode. incomodar, Velber. Não, por favor, por favor. Bom, vamos lá. Bom, primeiro sobre esse. Eu vou começar pelo fim, Tá, que normalmente eu acabo esquecendo o a início, então anterior. depois eu vou pedir. O- sobre essa questão do pensar no coletivo, né? Eu ouvi isso recentemente, como uma possibilidade, isso, salvo engano, no Public Forum da OMC, isso surgiu como uma possibilidade. É, existe, não seria bem uma solução de controvérsias, né? Embora eu acho que ele esteja dentro do artigo 23 do GATT, salvo engano. 23 ou 22, eu tenho que dar uma olhada. E seria mais como uma mediação, né? E seria uma movimentação coletiva para uma mediação de determinado assunto que possa estar causando um prejuízo para os demais. Eu acho interessante, eu acho que, na verdade, isso é uma forma criativa de se pensar nas regras que já existem, né? Do mesmo jeito que, por exemplo, o MPIA, ele foi feito com base no artigo 25 do DSU, ou seja, é uma regra que já existe, então pegou-se ali para... Foi uma forma criativa. Então, quando a gente fala de formas criativas, não só do que já existe, como também, obviamente, de trazer para. Né? Mas o que já existe é mais fácil de navegar dentro da OMC, né? O que não existe, você ainda vai ter que passar por um processo de aceitação é, dentro do mecanismo. Então, eu acho isso um pouco mais difícil. Mas é uma ideia muito boa a ser explorada. O Brasil, normalmente, ele é muito bom nessas criatividades e na coragem de trazer para frente essas criatividades. Então, eu acho que aí há uma frente para o governo brasileiro, até mesmo, se quiser. Voltando, olha que a minha cabeça foi lá e lembrou do que você estava falando, né, sobre os tarifaços e etc., né? É, o Weber tinha falado, existe basicamente três instrumentos que o governo americano utiliza hoje para aumento, para sua política tarifária, a seção 301, a seção 232 e o IEPA, né? Sendo que o IEPA é o único que não tem um processo, né, dentro dele. Ele é uma ação executiva direta e o 301 tem um processo ali pelo USTR, por mais que você possa ter críticas a esse processo, né? Mas tem ali um contraditório, uma defesa, vamos dizer assim, e o 232 também, né? Então, hoje, 70% da política comercial tarifária dos Estados Unidos está com base no IEPA, que está sendo questionado, já foi em primeira instância, já foi para o US Federal Circuit, já perdeu ali nos dois e vai agora em novembro para a Suprema Corte. E que há uma expectativa muito grande, por vários motivos,
é, entre elas porque a Suprema Corte hoje ela é composta mais de republicanos do que democratas, então entra aí não só uma questão técnica legal, mas entra uma questão política também. Mas o que a gente vê é uma mudança, né? Então, assim, abre o 301, 232, vários 232 abrindo, que são bases legais já usadas no passado pelos Estados Unidos, com maior dificuldade de serem questionadas, inclusive legalmente, do que o IEPA. A gente vê isso de uma forma geral. O Brasil fez uma coisa que eu acho que foi só Brasil e China, salvo engano, que foi levar para a OMC sabendo que isso não vai ter maiores consequências práticas, né? Mas como uma forma de demonstrar que aquilo dali, se obviamente num painel o Brasil levar, ou a China levar, demonstrar que há uma infração ali, e que isso traria talvez uma força maior, inclusive para uma eventual retaliação, né? Então, eu acho que tem um pouco dessa. Mas, em termos práticos, não há satisfação numa solução ali. Mas há um certo motivação política de você demonstrar legalmente que você está certo, né? E que, portanto, se você tomar alguma medida mais para frente, há uma certa, né, conforto de que você levou essa questão. Quem apelou contra essa questão foi o outro lado, não foi você. Portanto, há uma utilização aí do mecanismo, eu acho que um pouco nesse sentido. Espanta, né, que tendo os Estados Unidos é, aplicado medidas unilaterais para o mundo inteiro, né? Para o mundo inteiro, não foi que somente alguns, né, poucos, Tenho tenham, reagido. tenham tido essa reação, mesmo que essa reação seja uma reação que a gente inócua, né, que não vai ter um maior, mas chama atenção, né, o fato de que não teve mais gente, mais membros se insurgindo ou questionando ou apontando que há uma violação. Então todo mundo acha que é uma violação, mas para ter uma violação, precisa passar pelo processo de avaliação, se de fato existe, levantamento de fatos, da legalidade daquilo. Então, fica aí meu comentário. É exatamente esse ponto que eu queria muito escutar, mas o fato de não ter tido, inclusive a União Europeia, assim, o fato de não ter tido, a União Europeia sucumbiu rápido no acordo, inclusive os europeus comentam, estão comentando muito sobre isso, e não fez a mesma coisa, porque para mim essa atitude é como dizer da intenção de que continue a existir as regras e de eu querer continuar aceitando isso aqui, de uma certa, não tem efeito prático, mas demonstra essa intenção. Eu acho que isso também começa. A reputação do OMC, para mim, é colocada em xeque quando não tem essa atitude, né? Então, é uma preocupação nesse sentido. Velber, eu quero te ouvir também. Obrigada, Ana. Obrigado. Duas observações sobre o que você comentou. Claro que se a gente olhasse em tempos normais, todas essas medidas americanas estão violando a nação mais favorecida, estão violando tratamento nacional, estão violando as tarifas consolidadas pelo OMC na rodada do Uruguai. Então a gente tem uma lista de violações que é praticamente visível aí. São tempos muito anormais nesse sentido. Mas aí duas observações. A primeira delas é que havia um temor que, de fato, houvesse, como aconteceu na década de 30, que houvesse uma cadeia de medidas copiadas e que isso levasse, de fato, a um desmonte do sistema multilateral. Isso não aconteceu. Não só isso não aconteceu, como os países procuraram reforçar relações bilaterais com novos acordos. Então, esse digamos, teria sido a notícia positiva no que se refere a previsões mais catastróficas que existiram desde o final do ano passado. Uma segunda observação, e aí concordando com você e com a Ana, é essa. De fato, eu acho que a medida brasileira foi muito correta por várias razões. Em primeiro delas, para mostrar que o Brasil está obedecendo às regras multilaterais, inclusive fazendo recurso. Depois, para dar essa relevância ao MC. E terceiro, porque mesmo que esse caso leve 4, 5 anos, daqui 4, 5 anos o cenário pode ser bem diferente. Então, o Brasil foi precavido, sim, nesse sentido, de saber que sem uma resposta imediata pode ter uma consequência de médio prazo, até para fundamentar medidas
retaliatórias no futuro. Agora, com relação à reação coletiva, é interessante, os governos eles tardam a reagir assim, de alguma forma. E a política comercial ele tem um problema, porque o comércio é global, mas a política é local. E a política comercial está sempre reagindo a pressões imediatas, pressões de curto prazo e muitas vezes pressões relacionadas às próximas eleições locais, né? Então, isso faz com que muitas das reações dos países afetados tenham sido buscar uma solução imediata para setores que estavam pressionando muito rapidamente, em detrimento, claro, das regras multilaterais. E aí nós temos um risco. Nós temos dois tipos de risco, como eu já mencionei. O primeiro deles é você criar desvios de comércio, porque, claro, nada impede que, para voltar ao meu exemplo, nada impede que a Indonésia reduza as suas tarifas. Mas não pode ser só para os Estados Unidos. Essa é a questão. É. Então isso aí, o primeiro risco é um desvio de comércio promovido por esses acordos, principalmente acordos pouco transparentes. O segundo risco, aliado a isso, é o fato de você ter concessões imediatas que vão enfraquecer regras multilaterais ou até regras regionais, como é o caso do USMCA, no médio e longo prazo. Aí você tem, de fato, uma desmoralização institucional que pode perder a efetividade, seja das regras multilaterais, seja até das regras regionais. Lembrando uma ironia aqui, que toda a violação quer dizer, países mais afetados por todas as medidas desde o começo do ano são México e Canadá, pela dependência do mercado americano, que são justamente os países que assinaram um acordo com o próprio Trump no primeiro governo dele. Então, essa fragilidade institucional acaba sendo uma ameaça para todo mundo, e aí a política local acaba dificultando uma reação coletiva. Eu só queria fazer um comentário ali em Lógico, cima. vamos. É, é, essa questão da medida coletiva, né? Eu acho que ela vai pressupor uma coisa que já não aconteceu, né? Como foi o Brasil e a China os únicos a questionarem na OMC, como é que você mobiliza, né, outros membros por uma medida coletiva se eles individualmente já não Não fizeram. reclamaram, né? Então, que vai muito no que o Velber estava falando, em termos da política local, né? E está desencontrado ali com o timing, mas eu acho que o fato de não ter tido mais casos sendo trazidos para a OMC, apesar do fato de não ser de não ter um resultado ali imediato, né, satisfatório, ele fala muito sobre a possibilidade ou não de se trazer uma medida coletiva, né, nesse momento. E eu acho que está relacionado com uma questão de retaliação, né? Assim, quando a gente vê a ordem executiva, né, que foi para o Brasil, a gente vê lá tem um dispositivo que diz, né, se o Brasil tomar uma atitude no sentido de aumentar as tarifas em termos de reciprocidade, a gente vai fazer o mesmo, a gente vai dobrar a aposta, né? Sim. Então, isso fica como algo, né, assim, sobre a cabeça dos membros, principalmente aqueles membros que têm maior dependência econômica e comercial com os Estados Unidos. Então, acho que essa é a dificuldade, né? E é aí que entra que é uma questão geopolítica também, e não só comercial. E aí mas aí você não sabe também se não entra, se fosse coletivo, se eles não entrariam pelo fato de ser, porque também tem isso, com receio de outras retaliações individuais. O fato de você ter um mecanismo coletivo talvez também desse um suporte maior. Eu fico aqui imaginando, é que eu penso, quando eu vi isso, eu achei que era uma. Porque assim, o problema dos órgãos multilaterais, como a própria ONU, é a questão de né? Na ONU mesmo, um não aceita, né? Dentro do órgão de segurança, os Estados Unidos nunca vai aceitar. Os conflitos estão sempre. Os conflitos que são levados à discussão, que geram problemas, quase sempre estão envolvendo uma grande potência. Você tem uma Rússia, você tem os Estados Unidos, e essas vão ter poder de veto. Então você acaba, né? Quer dizer, todos esses órgãos, e aí eu digo da crise do multilateralismo, eu acho que a mudança não tem que ser só na OMC, né? Eu acho que tem que.
em todos esses órgãos multilaterais, porque é bem isso. Vai ter sempre um lá e se ele falar não, você fica de mãos atadas. Então, fica só uma questão simbólica, mas em termos de efetividade e de crença naqueles órgãos multilaterais, então, os Estados Unidos bagunçou tudo porque, né, o homem mais poderoso do mundo quis bagunçar a história, mas assim, agora está reforçado, é lógico que expôs uma crise que já estava acontecendo, mas eu acho que agora a necessidade de mudança é imperativa, né, dos sistemas. Eu acho que não tem como sair disso, né? Não sei o que vocês pensam também sobre isso. Se vocês quiserem falar, acrescentar alguma coisa. Se eu puder dessa vez começar, bom, acho que a observação é a seguinte: claramente você teve uma discussão sobre a legitimidade de várias instituições multilaterais. Isso não vem desde agora, mas ninguém esperava o que aconteceu ao longo desse semestre, com a rapidez que aconteceu nesse semestre, e com fragilização institucional não só no plano multilateral, mas no plano, inclusive, É, dentro dos próprios Estados Unidos. Quando a gente imagina as medidas que foram tomadas contra universidades, escritórios de advocacia, funcionários públicos, etc., é algo que provavelmente vai haver uma reação da sociedade americana que também não vai ser imediata. E o mesmo se reflete no cenário internacional, ou seja, os próximos anos claramente vão ser de uma China que ganhou muito espaço, de uns Estados Unidos que vão tentar manter sua liderança em alguns, principalmente no plano tecnológico, de uma Europa que está tentando se reorganizar com muita dificuldade, e com vários países emergentes, como o caso de Índia, China, Brasil, Indonésia, outros emergentes que estão procurando ter uma influência maior no mundo. Veja que em nenhum desses casos você tem uma grande motivação de esforço coletivo, infelizmente. Então eu queria ser um pouco mais otimista. Mas o máximo de otimismo se pode chegar, que eu coloquei na apresentação, é essa: é a necessidade da reforma como forma de sobrevivência. E temos objetivos que provavelmente, como é o caso de mudança climática, vão nos alcançar apesar de nós mesmos e apesar de nossas lideranças, que vão obrigar a uma reação coletiva que hoje está muito descoordenada. Então, acho que essa é uma análise de realismo é, num papel que a OMC pode ter por ter que enfrentar iniciativas e public goods e bens coletivos que terão que ser criados por mais pressão da natureza do que dos nossos líderes, infelizmente. vai ser imperativa mesmo, como fala, sair da inércia é o jeito, né? É, Ana, você quer acrescentar? Obrigada. Sim, eu concordo com o Welber. Eu acho que o ideal é uma reforma maior, né? A gente está vivendo um momento de crise que seria o ideal, seria que então vamos sentar e reformar aqui desde do conceito do que a gente quer como comércio, né? Livre comércio, o que é livre comércio hoje, o que significa e tal. Esse seria o ideal. Eu acho que não conseguindo o ideal, a gente vai ter que partir para essas alternativas, como é o MPIA, que são alternativas de sobrevivência, né? Para que não simplesmente não morra, né? Então, sim, às vezes essas alternativas podem apontar outros caminhos, né? A gente não, né? Adotando um sistema que passa a funcionar ali, a gente vê aquilo como uma experiência para algo maior que possa ser adotado por mais membros, né? O meu único ponto, e aqui não adianta nenhuma avanço na frente multilateral, ela vai ser possível se não houver uma vontade de submissão, mesmo que parcial, né? Não total, mas mesmo que parcial, dos membros aqueles organismos e aqueles mecanismos, né? Então, isso principalmente no que diz respeito à solução de controvérsias. Não existe um mecanismo de solução de controvérsia que vá funcionar se os membros não concordarem e se submeter a eles, né? E se submeter a eles significa, na eventualidade de perderem, de acatarem a decisão, né? E não de acatarem a decisão e sair do acordo, né? Ao mesmo tempo, cabe no grupo maior é, ouvir e endereçar as sensibilidades
dos membros sobre aquilo que está sendo discutido. Então, eu fico um pouco com o Welber, né, assim, no meio do caminho. O ideal seria uma reforma completa, em que permitisse todos esses assuntos que já estão atropelando a gente, a entrada desses assuntos, mas na falta disso, a gente vai para o que é o second best, né? O segundo melhor, que são as mini reformas, o que é possível como alternativa viável, mas desejando sempre uma coisa maior, né? Março de 2026 está aí para a gente ver como é que vai ser o esforço dos membros, tendo passado esse ano, que foi um ano muito desafiador. Muito obrigada, gente. A gente já está chegando no nosso tempo aqui, mas eu queria agradecer muitíssimo. Nossa, foi um privilégio ter vocês dois aqui. Admiro muito pessoalmente, admiro pelo trabalho. É um prazer tê-los aqui. Muito obrigada por ter aceito o convite da Brigham. Eu olhei aqui nas perguntas de Q&A, mas as perguntas já acabaram sendo respondidas por vocês, então eu acho que a gente cumpriu nosso combinado aqui. Um abraço bem grande para vocês e queria agradecer a todos que estiveram aqui e quem não conseguiu olhar aqui, ou se quiser passar, pode depois olhar, que vai ficar gravado no YouTube da Brigham. Muito obrigado e um bom dia para todos. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Um abraço. Obrigada, Obrigado, obrigada pelo Ana. convite. Obrigado. Tchau. Tchau, Renata. Valeu.